Pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a sexologia forense. A sexologia forense ela tem a sua finalidade em questões, em atos relacionados à sexualidade que dependam do conhecimento médico em algum momento para o seu esclarecimento, para a sua definição e que tenha logicamente um interesse jurídico. Nós vamos falar aqui também da responsabilidade do médico com relação a essas condutas. Então fica aí, um resumo daquilo que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de alguns crimes sexuais, como por exemplo, o estupro de vulnerável, o aborto e o infanticídio. Então são 4 crimes ligados à sexualidade, que diretamente nós temos ali a participação de um profissional da saúde, de um profissional médico, na busca dos esclarecimentos e das informações de como esse crime foi praticado, quando esse crime foi praticado e quem praticou esse crime. Então, é de fundamental importância a participação do profissional médico no esclarecimento dessas condutas ilícitas ligadas à sexualidade e, logicamente, de interesse jurídico. Então, aí nós temos um primeiro momento da nossa aula. Um segundo momento da nossa aula, nós vamos falar sobre as psicopatologias ligadas à sexualidade, E como é que o médico ele deve se comportar, como é que ele deve lidar, logicamente também, com essas psicopatologias ligadas à sexualidade. Então aí nós temos aí um resumo, um pequeno sumário daquilo que será a nossa aula hoje. Bom, então num primeiro momento, quando nós falamos de crimes ligados à sexualidade, nós estamos falando, por exemplo, e inicialmente, do crime de estupro. O que é o crime de estupro? Quando eu te pergunto o que é o crime de estupro, na verdade a pergunta correta é: o que era o crime de estupro no passado, antes de 2009, e como é compreendido o crime de estupro hoje? Por quê? Porque em 2009 nós tivemos uma lei, a Lei 12.015 de 2009, que trouxe algumas mudanças, gerou algumas particularidades ao crime de estupro. Então o que é que nós temos? Antes de 2009, nós tínhamos o crime de estupro, que era a prática de atos sexuais que pudessem ferir a dignidade e a liberdade da mulher. Por que eu digo isso? É importante que nesse primeiro momento nós tenhamos a compreensão da diferença entre dignidade sexual e liberdade sexual. O que é a dignidade sexual? A dignidade está diretamente ligada à moral. Ou seja, é um termo subjetivo, é um termo vacilante. O que isso significa dizer? Que a dignidade sexual ela pode ser variável de um indivíduo para o outro. Aquilo que é indigno para uma pessoa pode ser digno para outra. Aquilo que é normal para um pode ser anormal para o outro. Então, o que não pode se ferir também nesse aspecto é a dignidade sexual. Mas a lei ela vem e ela fala de uma forma então mais concreta. Que forma concreta é essa? Quando ela aborda a liberdade sexual. O que é então a liberdade sexual? A liberdade sexual é a proteção do indivíduo não fazer ou não permitir que se faça com ele uma conduta que ele não deseja, que fira ali o seu direito de escolher os atos sexuais, os atos libidinosos que ele queira fazer ou que ele permita que com ele se faça. Então aí nós temos essa primeira distinção importante quando nós tratamos das condutas sexuais, sendo elas condutas ilícitas ou não ilícitas. Então essa aí é a primeira consideração que nós temos que ver. A diferença entre dignidade sexual e a diferença entre liberdade sexual. E aí nós temos então o crime de estupro. Como eu disse, antes de 2009,
somente a mulher poderia ser vítima do crime de estupro. Somente a mulher poderia ser vítima do crime de estupro. E somente o homem poderia ser autor do crime de estupro. A grande mudança trazida pela lei é: qualquer pessoa pode ser vítima de estupro e qualquer pessoa pode ser autora do crime de estupro. Então, ou seja, no passado, uma mulher não poderia ser punida por estuprar um homem. Hoje, no presente, na atual legislação, a mulher pode ser autora de um estupro contra um homem ou contra uma outra mulher. Então, aí fica uma primeira questão importante. Um outro aspecto que nós temos que abordar aqui é o fato de que antes de 2009, nós também tínhamos um crime que era dito como atentado violento ao pudor. Hoje, o crime de atentado violento ao pudor não existe mais. E as condutas que eram inerentes ao atentado violento ao pudor foram incorporadas ao crime de estupro. Então, aquelas condutas que eram referentes ao atentado violento ao pudor, hoje fazem parte do crime de estupro. O que é que significa, então? Como é que se traduz faticamente o crime de estupro diante da nossa realidade? É o seguinte: o artigo 213 do Código Penal diz assim: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, em regime fechado, a pena de reclusão de 6 a 10 anos. E aí vem o parágrafo 1º do artigo 123, que diz assim: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, reclusão, regime fechado, a pena de 8 a 12 anos. Se da conduta resulta morte, nós temos uma pena de reclusão, também em regime fechado, de 12 a 30 anos. Então percebam toda a dinâmica do crime de estupro hoje. Por quê? Porque hoje a legislação, conforme ela está aqui descrita no Código Penal, ela não exige, primeiro, que haja contato físico entre autor e vítima. O estupro, conforme nós temos o conhecimento, logicamente que, na nossa visão, é necessário o contato físico, mas não é necessário. Por quê? Porque aqui ele diz: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter a conjunção carnal ou a permitir ou que se pratique outro ato libidinoso. E nisso está inserido o fato de que não exige mais, então, a presença física do autor. Por quê? Porque já está previsto, nós já temos julgamentos nesse sentido, por exemplo, que já existe o estupro virtual. Quando alguém ameaçado, constrangido, é obrigado a praticar um ato ligado à sexualidade para satisfazer a lascívia da outra pessoa, do autor do crime, contra a sua vontade. Então, por exemplo, alguém ameaçado, independentemente do tipo de ameaça, ele é constrangido a se despir, a tirar a roupa, por exemplo, num aplicativo de celular, seja no WhatsApp, qualquer outro aplicativo em que as pessoas estejam ali em contato visual, e esse contato visual em ver a outra pessoa sem roupa caracterizaria ali, então, o ato de estupro. Então nós já temos hoje a figura típica do estupro virtual. Então percebam o quanto nós temos hoje condições de orientar e de apurar o fato da pessoa ter sido vítima de um crime de estupro sem, na verdade, ter tido contato com o criminoso. Então isso é uma possibilidade. Uma outra questão importante a nós traçarmos aqui sobre o crime de estupro é que no passado era necessário que houvesse a conjunção carnal, ou seja, a efetivação da relação sexual, independentemente da forma em que ela acontecesse. Hoje, pelo artigo 213, pelo crime de estupro, ter absorvido as condutas do atentado violento ao pudor, do ato libidinoso, por exemplo,
aquilo que fira a dignidade de alguém relacionado à sua sexualidade, dependendo, é lógico, do nível, do grau de reprovação que a pessoa tem com relação àquela conduta, pode ser considerado como um estupro. Como, por exemplo, o caso que aconteceu lá em São Paulo, onde um homem ejaculou nas roupas ali de uma mulher, né? Como, por exemplo, situações onde alguém, independentemente do sexo, da condição ou opção sexual, seja agarrado por outra pessoa e essa pessoa lhe dê um beijo forçado. Pode ser considerado como um crime de estupro? Pode, né? E nós não podemos esquecer que o crime de estupro ele é considerado como um crime hediondo, ou seja, um crime que merece uma reprovação maior do que outros crimes. Então fica aí essa consideração importante também. Pessoal, uma outra análise que nós temos que fazer sobre o crime de estupro, e daqui a pouco eu vou falar de toda a parte pericial, de toda a parte de atuação médica, mas é importante que primeiro nós conheçamos as condutas. Um outro crime diretamente relacionado ao crime de estupro é o crime de estupro de vulnerável. O que significa o crime de estupro de vulnerável, né? O crime de estupro de vulnerável ele está contido no artigo 217, letra A do Código Penal. E a redação dele é a seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Pena, se dessa conduta resulta então uma lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 10 a 20 anos. Se dessa conduta resulta a morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então nós temos três figuras aqui iniciais, descritas concretamente, que são considerados como vulneráveis. O menor de 14 anos, aquele que tem uma enfermidade mental ou uma debilidade mental. Então, uma deficiência mental, uma enfermidade ou o menor de 14 anos. Então, o que nós temos com relação a isso? Nenhum ato libidinoso, nenhuma prática sexual pode ser cometida contra o menor de 14 anos, mesmo com consentimento do menor de 14 anos. Essa prática não pode ser exercida, realizada. Ela não pode, porque o crime estaria então configurado. André, mas mesmo que haja concordância do menor de 14 anos, mesmo que haja concordância do menor de 14 anos, esta conduta é criminosa, considerada como um crime hediondo, estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, ele teve também a sua devida importância registrada em ocorrências dentro de hospitais, como pacientes que foram abusados por profissionais da saúde, sejam médicos, enfermeiros, médicas, enfermeiras e assim por diante. Essa é uma outra grande preocupação. Casos aí noticiados na grande mídia, na doutrina, de que mulheres em coma ficaram grávidas, de que pacientes internadas em manicômios judiciários, em hospitais psiquiátricos, engravidaram. Então essa é uma outra grande preocupação também. Né? Pacientes que não podendo se defender e não podendo se determinar com relação à conduta dos outros, né? Contra essas pessoas, contra esses pacientes, for ali então praticado algum ato libidinoso para a satisfação da lascívia, do desejo sexual do autor do crime. Então nós temos essa outra figura típica também que cuida aqui da prática do crime de estupro. O que nós não podemos deixar de observar é a parte final do artigo 217-A, que ele fala lá: ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, quem são essas pessoas que não podem oferecer resistência? Por exemplo, a pessoas que estão embriagadas,
pessoas que estão drogadas, e em razão do excesso de álcool, né, dessa redução do discernimento, dessa redução da capacidade de compreensão, se assim não estivessem, não praticariam aquele ato. Conforme vídeos aí que são divulgados na internet ou nas redes sociais, de pessoas embriagadas que são vítimas de prática de estupro, muitas vezes o estupro coletivo, onde 2 ou mais pessoas praticam atos sexuais com essa pessoa que está embriagada, com essa pessoa que está alcoolizada. Então essas pessoas também são protegidas nesse conceito, nesse critério de vulnerabilidade. Ou seja, aqueles que também estão alcoolizados e não conseguem se determinar conforme a sua vontade, e aqueles que estão drogados. Entre outras situações, por exemplo, aqueles que estão medicados. Então, qualquer situação, como diz aqui, que a pessoa não possa oferecer resistência, que a pessoa não possa se autodeterminar conforme os seus preceitos de dignidade ou de liberdade, essa pessoa é considerada como vítima também do crime de estupro de vulnerável. E logicamente aí, né, vocês devem estar se perguntando onde é que entra a figura médica. Bom, pelo que eu disse até agora, a figura médica pode entrar como autora do crime de estupro inicialmente, conforme o caso que nós vimos, que foi amplamente noticiado, de um médico que estuprava as suas pacientes quando buscava ali, né, quando usava de subterfúgio a prestação dos seus serviços profissionais no intuito, né, de auxiliar que essas mulheres engravidassem, né? Uma quantidade ali indeterminada de mulheres foram estupradas por esse médico. Então tem-se que ter ali um cuidado especial do profissional da saúde, quando necessário ter um contato, né, com as partes íntimas ou com o corpo do paciente, para que, primeiro, ele não seja interpretado de forma errada, ele esteja acompanhado da sua assistente, de uma enfermeira ou de alguém que possa comprovar que esse médico agiu dentro dos limites e protocolos para aquele procedimento, de que não houve ali nenhuma intenção de satisfazer um desejo sexual em tocar no corpo do paciente. Então esse é um primeiro aspecto. Qual é o segundo aspecto? Primeiro, como é que eu provo que uma mulher ou que um homem ou que qualquer pessoa foi estuprado? Como é que se prova isso? Quando existe o contato físico, quando esse contato físico é realizado com violência, um exame pericial vai constatar que houve o ato sexual e, logicamente, ele vai constatar qual foi a violência praticada, né? Por meio da traumatologia médico-legal, nós podemos ali verificar qual é o tempo daquela lesão, qual é a coloração daquela lesão, qual é o meio que foi utilizado para que aquela lesão pudesse acontecer, fosse praticada contra o paciente, no caso, ou contra a vítima, independentemente de ser um paciente ou não. Então esse é um aspecto muito importante. Por meio da perícia, conforme nós já vimos na aula de perícias, ou seja, o que é que se busca naquela pessoa, na vítima do crime de estupro? Buscam-se os indícios, ou seja, buscam-se sinais de sêmen, sinais de sangue, sinais de pele, sinais de pelos pubianos e assim por diante. Então nós temos uma ampla busca de elementos para poder determinar se de fato aquela alegação de que a pessoa foi vítima da prática do estupro é verdadeira, e segundo, se for verdadeira, né, se tiver ali a aparência da prática desta conduta, buscar meios de se tentar identificar quem foi o autor daquela conduta. Então, nós temos ali uma aplicação médico-legal intensa na busca dessas informações. E aí você também está se perguntando, e se for lá, André, o estupro virtual, como é que eu vou provar que essa pessoa foi estuprada se não houve contato físico? É um excelente questionamento esse. Nós temos basicamente duas formas de se provar isso. A primeira forma é aquela utilizada pela Polícia Civil, que existem já muitas ferramentas utilizadas para a pesquisa, para a investigação de crimes virtuais. Então aí nós deixaríamos isso para
a polícia realizar essa investigação. A segunda forma de se tentar demonstrar que aquela pessoa que alega que foi vítima de um estupro virtual, de fato foi vítima de um estupro virtual, seriam as perícias psicológicas, ou seja, o quanto aquela conduta que ela foi submetida contra a sua vontade, contra o seu desejo, feriu ali a sua dignidade sexual, a sua moral sexual ou a sua liberdade sexual. Então percebam o quanto a atuação médico-profissional é fundamental. Primeiro, para constatar uma situação e segundo, para que possa se determinar quem é o autor daquele ato, o autor daquela conduta. Então é de fundamental importância que nós tenhamos essas informações. Eu tenho aqui alguns dados, me permitam ler essas informações, de que são dados muito importantes, como por exemplo, 48,8% dos estupradores são pessoas conhecidas das vítimas, né? Enquanto 43,7% são pessoas desconhecidas. Em torno de 7,5% dos estupradores têm algum tipo de relação ignorada com a vítima, né? Uma outra informação de grande relevância quando nós falamos da conduta do estupro é, por exemplo, o fato de que em torno de 21,1% dos estupradores são amigos, conhecidos e vizinhos das vítimas, enquanto 13,9% são parentes das vítimas. 8,8% é o parceiro íntimo da vítima, é chamado estupro marital, né? E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. 0,7% são colegas de trabalho, né? Então percebam que o local que você está mais seguro contra o estupro é no seu emprego, frente a esses dados, frente a esses números. Quando eu falo do estupro marital, talvez seja o estupro mais comum que exista e menos noticiado, porque é quando determinada pessoa ela é compelida, ela é obrigada, ela é constrangida pelo seu parceiro, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo seu convivente, a praticar um ato sexual que não deseja, no momento que não deseja, ou contra essa pessoa ser praticado um ato libidinoso que ela também não deseja. Isso configura o crime de estupro realizado pelo parceiro íntimo. E é um estupro talvez seja o mais comum, ou mais aceitável, ou menos noticiado. E ele tem aqui uma grande importância quando nós pensamos nos atos de violência sexual, independentemente de como ela aconteça, seja pela relação carnal ou pela prática de um ato libidinoso. Então são informações aí muito importantes com relação ao crime de estupro. Bom, nós temos ainda, dentro dessa mesma linha, tá? Se vocês estiverem me acompanhando com o material, talvez exista aí uma alternância na ordem dos conteúdos, mas tudo que eu vou dizer está aí presente no material que foi encaminhado para vocês. Então olha só, o que nós temos além do crime de estupro? Nós temos crimes relacionados e que têm como consequência muitas vezes a prática do estupro, como por exemplo o aborto. Quando nós comentamos do aborto, nós estamos falando da interrupção da gravidez, né? Seja ela de uma forma que é punível pela lei ou de uma forma que não é punível pela lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem o aborto não criminoso e existe o aborto criminoso. O que é um aborto não criminoso? Aquele resultante, por exemplo, de um acidente. Aquele resultante, por exemplo, de uma doença em que a mulher não tem condição de levar aquela gravidez até o final. Então eu estou falando de uma conduta de aborto, um aborto espontâneo, por exemplo, que não é uma figura criminosa. Eu estou falando também de práticas abortivas que são punidas pela lei. Seja essa prática ocorrida quando praticada pela própria gestante,
quando autorizado pela gestante para que outra pessoa vá lá e pratique a conduta abortiva, ou quando um terceiro pratica essa conduta abortiva contra a vontade da gestante. Então percebam, primeiro nós vamos pensar aqui na gestação. O que é o período gravídico? Qual é o período gestacional? Primeiro, considera-se grávida a mulher, conforme pesquisas realizadas, a partir do momento da fecundação com a efetiva nidação, ou seja, né, a fixação ali do ovo já fecundado, do óvulo fecundado pelo espermatozoide na parede do útero. Então, no momento da nidação, consideraria a mulher então gestante. A partir deste momento, até o momento anterior do início do parto, nós temos o período gravídico. Por que alguns autores dizem que só a partir da nidação nós poderíamos considerar a mulher como gestante? Porque nós temos, por exemplo, métodos utilizados no Brasil, como a pílula do dia seguinte, que tem um efeito de até 72 horas depois da prática do ato sexual, que não é considerado uma prática abortiva. Então, em tese, somente após essas 72 horas, que seria o período normal ou possível da nidação, é que nós teríamos ali, então, a consideração do período gravídico. O tempo de gestação, ele pode oscilar, né? De acordo com pesquisas então realizadas, a doutrina e a literatura médica diz que o tempo mínimo de gestação em torno de 180 dias, o período médio de gestação em torno de 280 dias e o período máximo de gestação em torno de 300 dias. Então nós temos esse período gestacional onde, se a gravidez for interrompida fora as causas de autorização legal, ocorre o crime de aborto. Bom, para nós compreendermos então o que é o crime de aborto, primeiro eu preciso saber se de fato essa mulher está grávida. Quais são ali os sinais precoces de gravidez? O primeiro sinal precoce de gravidez é a menorreia, ou seja, a cessação da menstruação da mulher. Isso acontece em todos os casos de gravidez? Não. Existem mulheres que não têm a cessação da menstruação e elas não percebem então que estão grávidas. São raros os casos, mas é possível que isso aconteça. Nós temos também aqui um sinal precoce de gravidez, que é a modificação do tamanho do útero. E o terceiro sinal seriam as pigmentações gravídicas, ou seja, aquelas manchas de gravidez. Nós temos também os sinais certos de gravidez. Qual é um sinal certo? Uma certeza absoluta de que a mulher está grávida. O primeiro deles é o batimento cardíaco fetal. O segundo deles é, por exemplo, o movimento fetal passivo, o movimento fetal ativo. Nós temos também aqui a utilização da radiografia, né, da ultrassonografia para a constatação da gravidez, né, daquela determinada mulher. E ainda nós temos aqui a presença, né, do hormônio da gonadotropina coriônica, que é o hormônio secretado pela placenta, quando se há placenta. Essa é uma outra grande certeza. Havendo placenta, automaticamente existe um feto, automaticamente existe um embrião. Havendo a placenta, feto, melhor dizendo, havendo a placenta, necessariamente haverá um feto. Tem uma criança, cadê a placenta? Automaticamente um é dependente ali do outro. Então, nós temos essas condutas para que nós possamos aqui apurar o que é o crime de aborto. Bom, o que diz então a conduta típica sobre o crime de aborto? O crime de aborto, na primeira figura lá do artigo 124 do Código Penal, é provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Então a mãe que pratica aborto, ou quando ela autoriza que outra pessoa pratique a manobra abortiva nela, tem ali uma pena em regime semiaberto de 1 a 3 anos. E aí você vai se perguntar, André, então como é que o médico entra nessa história? Normalmente, em clínicas abortivas e legais, logicamente, porque nós não temos clínicas abortivas legais no Brasil, não é autorizado pela nossa legislação. Em clínicas abortivas que, por certo, por lógico, são ilegais,
esses abortos são praticados por médicos ou por alguém que tenha conhecimento em saúde. Normalmente é assim que acontece, é assim que é noticiado pela mídia quando nós tratamos de abortos realizados. Nem sempre a gestante tem coragem de praticar o aborto em si mesma por medo de morrer, porque muitas morrem, têm hemorragias incontroláveis, têm infecções, então procuram clínicas abortivas achando que teriam ali maior segurança, né? A segunda conduta relacionada ao aborto é quando o aborto é provocado pelo terceiro. Percebam, vamos pensar no caso anterior. A mãe que pratica o autoaborto, seja pela ingestão de medicamentos, seja pela perfuração do útero, né? Essa mãe, ela pratica o crime contra quem? Contra o feto, o embrião e a sociedade como um todo. Quando essa mãe autoriza que outra pessoa pratique o aborto, ela também concorre para o crime. Ah, ela não praticou nenhum ato. Não, mas ela autorizou que o outro fizesse. É a mesma circunstância. Agora, quando alguém pratica o aborto contra uma mulher, contra a vontade dela, essa mulher também é vítima. O autor desta prática também é o autor. E quem mais é vítima? Feto, né? Embrião e, logicamente, a sociedade como um todo. Todos são aqui caracterizados como vítimas dessa conduta. Então, fica aí essa consideração também importante com base no crime de aborto. E aí vem a hipótese legal que autoriza o aborto, né? O artigo 128 do Código Penal diz o seguinte, e olha aí você médico, você médica, como é que você vai proceder nessa situação? Qual é a segurança jurídica que você, profissional da saúde, tem para agir num caso como esse? Diz lá o artigo 128 do Código Penal. Não se pune o aborto praticado por médico. Está expresso, somente quem pode praticar aborto legal no Brasil, nas hipóteses autorizadoras ou autorizativas, é o médico. Mas a redação já está errada, pessoal. O nosso legislador não sabe escrever. Ele fala não se pune, quando ele deveria escrever não é crime ou não há crime quando o aborto é praticado por médico nessas hipóteses. Já está errado. Aqui isso já gera uma insegurança para o médico. Porque fala não se pune, mas é crime então? Ou seja, eu posso fazer mesmo não sendo punível? Essa é a grande questão. Será então que eu tenho autoridade para determinar se aquela gravidez pode ser interrompida nessas hipóteses descritas na lei? Essa é a grande insegurança dos profissionais médicos. Essa é a grande insegurança que eu percebo com relação aos profissionais da saúde quando buscam essa orientação. Eu faço ou não? A lei não diz. Se você precisa, médico, se você precisa de uma autorização judicial, de um documento que diga, olha, pode fazer o aborto ou não. Quais são então as hipóteses normativas do artigo 128 que autorizam você, profissional médico, a realizar o aborto? Primeira hipótese, o aborto necessário, quando realizado ou não existir outro meio para salvar a vida da gestante. Quando for necessário e não houver outro meio para salvar a vida da gestante. Aqui já fica uma questão importante. André, então se a gestante chegar para mim e falar assim, não, salva meu filho, pode me deixar morrer. Aí surge uma questão muito simples. A vida não é disponível. Não é ela que vai determinar, que vai escolher morrer. Se a vida não é disponível, ela não pode autorizar o médico a desistir de salvar essa mãe. Nessa condição é muito simples. Se o médico tiver a condição de salvar mãe e filho, assim o faça. Se ele tiver que optar pela vida de um dos dois, opte pela vida da mãe. A mãe já tem uma vida, ela já tem uma história, ela já tem uma família e ela poderá ter outros filhos depois. Então não há dúvidas aqui. A mãe não pode dispor da sua própria vida para salvar a vida do filho. Não autorizando outra pessoa a tirar a vida dela. Não pode me matar e salvar meu filho. Não é assim que funciona. Então, se o médico tem a obrigação de salvar mãe e filho.
Não há condição de salvar mãe e filho. Ou salva um ou salva o outro. Não tem hipótese diferente. Salve a mãe. É assim que funciona. Qual é a outra hipótese de autorização legal para o aborto? No caso da gravidez resultante do crime de estupro. Aquela mulher que foi estuprada e em razão do estupro engravidou, ela tem o direito, por lei, de cessar, de interromper essa gravidez, já que essa gravidez é resultante de um ato de violência. Então ela tem esse direito. Ela é obrigada a abortar? Não. Se ela quiser gerar essa criança, ela pode. Seria um ato de amor, né? Seria um ato de elevação espiritual desta mulher. Conseguir conviver com uma criança que é filha de um homem, né, que criminosamente a estuprou. Mas se ela quiser interromper, ela tem todo o direito por lei. Aí surge a grande questão. Até que mês esse aborto pode ser realizado? A lei não fala. Como é que o médico sabe, tem a certeza absoluta que essa mulher foi estuprada? Funciona assim. Na primeira hipótese de salvar a vida da gestante, essa decisão precisa ser tomada por uma junta médica. Na hipótese do estupro, da mesma forma, o médico tem que ter uma certeza absoluta, seja com indícios físicos ou psicológicos, de que essa mulher foi vítima de um crime de estupro. Normalmente, nós temos em vista o fato de que nunca se demora muito para que a mulher possa procurar ajuda, possa procurar um ambiente de saúde, na intenção de abortar logo a partir do momento em que ela constata que está grávida em razão de um estupro. Por vezes isso nem acontece, ela nem chega a engravidar, por quê? Porque ela foi estuprada e imediatamente ela vai até uma unidade de saúde, ali já são tomados todos os procedimentos necessários, né, para que não se confirme, por exemplo, a contaminação pelo vírus HIV, por qualquer outro tipo de doença, né, uma infecção sexualmente transmissível, e também não concorra ali para a eficácia de uma gravidez. Então, normalmente a gravidez não vai acontecer. Agora imagina só o profissional da saúde médico que recebe lá no seu consultório, no seu plantão, lá no hospital, uma mulher que já está de 6 meses e diz: olha, eu vim aqui para abortar porque essa gravidez é resultante de um estupro. Qual é a certeza que esse profissional da saúde tem para realizar esse aborto? Ou seja, como é que ele tem a segurança jurídica para realizar esse ato e posteriormente não ser responsabilizado criminalmente por essa situação? Então, é importante verificar essa situação. E na dúvida, olha, senhora, nós não temos a certeza, o que a senhora está dizendo não se comprova, a senhora vai precisar de uma autorização judicial para poder fazer esse aborto. Vai ter que se provar juridicamente, judicialmente, aquilo que a senhora está alegando, para que então somente a posteriori nós tenhamos a segurança de realizar esse aborto. Então fica aí também essas considerações sobre o crime de aborto e nas hipóteses de aborto legal. Quando nós tratamos do crime de aborto, nós não podemos esquecer de um outro crime relacionado também à gestação, que cabe ali também ao médico, é essa sexualidade forense, a sexologia forense, que é o crime de infanticídio. O que é o crime de infanticídio? Percebam: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Começa ali no regime aberto. Primeiro, quem é essa mulher? Que tipo de gravidez essa mulher teve? Que tipo de apoio, de amparo durante essa gravidez essa mulher teve? Foi uma gravidez desejada ou não? Foi uma gravidez resultante de estupro ou não? Então nós temos todos esses aspectos aqui a considerar. Qual é o conceito de estado puerperal? Toda mulher, durante ou logo após o parto, tem estado puerperal? O estado puerperal se apresenta sobre toda a mulher durante ou logo após o parto. Toda.
Em algumas com menor intensidade, menor perceptível, em outras com maior intensidade, com maior perceptividade. O que o estado puerperal significa? Qual é a causa do estado puerperal desta mulher? São as alterações físicas, fisiológicas, psicológicas e hormonais que essa mulher sofre durante o parto. Então, ou seja, toda mulher tem, mas nem toda desenvolve o estado puerperal no nível de querer matar o próprio filho durante ou logo após o parto. Qual é a principal distinção que existe entre estado puerperal e aborto? Aborto é a interrupção da gravidez quando o feto ou embrião ainda está no ventre da mãe. Ela não tem contato físico com ele, externo. O infanticídio, ele parte então do início do trabalho de parto ali, a partir do momento em que essa mulher, a parturiente, já tem contato visual com a criança que está nascendo ou acabou de nascer. Então, essa é a principal diferença. Aborto durante o período gestacional, estado gravídico ou período gestacional, e o infanticídio com já o contato visual entre gestante, eu digo contato visual, mas contato físico direto entre a gestante, a parturiente e a criança que está nascendo ou acaba de nascer. E aí eu já tenho o infanticídio. E aí você vai me perguntar, qual é a importância do estado puerperal para a mulher? O que ele faz na mulher? Quais são as consequências da mulher? O estado puerperal para a gestante, para a parturiente no caso específico, ele vai gerar uma alteração da sua capacidade psicológica, do seu discernimento. Ele coloca a parturiente no estado fronteiriço, ou seja, ela não é totalmente capaz dos seus atos e ela não é considerada totalmente incapaz dos seus atos, ou seja, ela não sabe plenamente o que está fazendo e ela também não tem ausência completa de discernimento sobre aquilo que ela faz. Nesse estado fronteiriço do discernimento, da razão, ela é considerada como uma semi-imputável, ou seja, alguém que pratica um crime, mas com uma capacidade de discernimento reduzida. Por isso que a pena é tão pequena, de 2 a 6 anos para a mãe que mata o próprio filho. Se qualquer pessoa concorre para ajudá-la, responde nas mesmas penas a ela aplicada, né? Um outro fato importante aqui é a condição. Como é que eu provo o estado puerperal? Alguns autores tanto do direito quanto da medicina, na literatura médica, dizem que pelo estado puerperal ser inerente a toda parturiente não precisa ser provado. Eu discordo. E a doutrina majoritária diz que ele precisa ser provado para poder determinar o grau de interferência do estado puerperal sobre a parturiente. Porque conforme maior preponderância da afetação dessa mulher sobre os efeitos do estado puerperal, menor será a sua responsabilidade. Quanto menor a influência do estado puerperal na prática do ato desta parturiente, maior será a sua responsabilidade. E se essa mulher praticou essa morte, praticou o óbito do próprio filho, de livre e espontânea vontade, plenamente consciente do seu ato? Se o médico, perito, disser, olha, não, essa mulher não estava sob o estado puerperal quando matou o próprio filho. Eu não estou falando mais agora do crime de infanticídio. Eu estou falando do crime de homicídio contra descendente numa forma qualificada, que é contra quem não tem capacidade de resistência. Então, ou seja, é fundamental a perícia médico nesse momento para dizer se essa mulher deverá ser responsabilizada e em que nível de responsabilização essa mulher deverá assim responder. Se ela vai responder, se ela não vai responder, ou em que nível de responsabilidade penal ela tem. Quem é que vai determinar isso? O resultado da perícia médico-legal. Pessoal, um outro aspecto aqui que tem que se considerar é mais uma vez a falha da redação. Quando diz lá, durante o parto ou logo após. Se eu perguntar aqui para vocês quanto tempo é logo após, cada um vai chutar um tempo diferente.
nós não temos um parâmetro do que é o logo após. Para mim, logo após é diferente de imediatamente. Imediatamente, na minha compreensão, é um tempo menor do que o logo após, né? Alguns podem dizer, mas o estado puerperal é a depressão pós-parto? Não, o estado puerperal é diferente da depressão pós-parto que aparece algum tempo depois do parto. Então percebam quanta subjetividade eu tenho quando nós tratamos desse tema. Por exemplo, quando nós falamos aqui do Código Penal italiano, o Código Penal italiano ele fala imediatamente ao parto, ou seja, que é um tempo muito menor do que o logo após. Quando eu pego, por exemplo, o Código Penal chileno, ele fala em 48 horas após o parto. Então nós temos um parâmetro muito mais concreto para análise do crime de infanticídio e até mesmo para ser considerado durante a perícia médico-legal. Então nós temos aí também essa consideração, esse fator de subjetividade que vem atrapalhar, logicamente, né, a determinação se essa mulher praticou ou não o crime de infanticídio, estando sob os efeitos do estado puerperal ou não. Pessoal, caminhando agora para a segunda parte da nossa aula, que vai falar especificadamente das psicopatologias relacionadas à sexualidade. Eu estou falando em psicopatologia relacionada à sexualidade, que pode ser criminosa ou não. Por quê? Porque se essa conduta psicopatológica realizada contra alguém ofenda a dignidade ou a liberdade sexual dessa pessoa, ela se torna criminosa. Se ela for praticada em consenso com a outra pessoa, de comum acordo, de livre e espontânea vontade entre ambos, não há que se falar em a ilicitude nessa conduta, né? Por exemplo, uma psicopatologia referente à sexualidade, que é a anafrodisia. Ou seja, a anafrodisia nada mais é do que a redução, né, do desejo sexual. Não há crime nenhum nisso, né? Mas é uma patologia, uma doença que precisa de tratamento, porque isso pode gerar na própria pessoa um sofrimento físico ou psicológico, né? Freud estudou muito, se vocês pesquisarem a obra de Freud, ele estudou bastante sobre essas psicopatologias relacionadas à sexualidade, né? Eu tenho aqui uma relação e eu vou explicar rapidamente para vocês o que significa cada termo e o seu conceito, né? Para que nós possamos traçar ali essa linha de pensamento sobre as psicopatologias relacionadas à sexualidade. Tá joia? Quais são elas então? Vamos lá. Primeiro, lubricidade senil. Né? Eu me recordo quando eu acompanhava lá os meus alunos de medicina no módulo de integração, lá no ILPI, e nós dizíamos para ele, olha pessoal, vá com uma roupinha um pouco mais comportada, né? Não fique às vezes em contato, muito contato físico ali com os idosos, porque algum deles pode passar do limite, pode te desrespeitar na sua sexualidade. Então é importante que isso seja compreendido. Como é que acontece a lubricidade senil? Manifestação sexual exagerada em determinadas idades, sendo sempre sinal de perturbações patológicas, como demência senil ou paralisia geral progressiva. Costuma surgir em pessoas cuja longa existência foi honesta e correta. Então, ou seja, a pessoa teve uma vida durante a sua vida, uma vida regrada, uma vida honesta, respeitosa para com os outros, mas talvez reprimida na sua sexualidade. E lá na senilidade, ou em razão de alguma doença, no caso aqui citada, a paralisia geral progressiva, isso desperta, isso aflora e se torna então incontrolável, né? Nós temos também o pluralismo, também chamado de troilismo ou ménage à trois, consistente na prática sexual em que participam 3 ou mais pessoas. Nós temos o swing, que acontece ali quando ocorre a troca de casais. Nós temos ainda, né, a cromoinversão, cromo de cor, tá? Cromoinversão seria uma propensão erótica de certos indivíduos por outros indivíduos de cor diferente. Tem algum problema nisso? Não.
O problema surge quando essa cromoinversão se torna um ato obsessivo ou compulsivo. Aí nós temos uma atenção especial sobre esse aspecto. Nós temos ainda a etnoinversão. O que é a etnoinversão? A etnoinversão é aquela inversão na qual se trata de pessoas que manifestam uma vontade erótica por outras pessoas de etnias diferentes. De outras raças, por exemplo, também não há nenhum problema, desde que não se torne uma obsessão ou uma compulsão. Nós temos ainda a gerontofilia. Gerontofilia. O que significa isso? Pessoas jovens que têm uma compulsão erótica por pessoas muito idosas, né? Então aí você vê que essa pessoa de fato precisa de um acompanhamento, porque pode também se tornar aí um ato de violência futura. Então é importante também. Nós temos a riparofilia, que significa manifestar-se atração por certos indivíduos desasseados, sujos, né? De baixa condição de higiene. Gosta de pessoa suja, né? Então aí também é uma outra psicopatologia ligada à sexualidade. Nós temos também o dolismo, né, que vem de doll, de boneca, ou seja, a atração do indivíduo para a satisfação dos seus desejos sexuais ou eróticos por bonecas, exibindo-se, né, chegando a praticar atos sexuais com essas bonecas. Nós temos o donjuanismo, né, pessoas que têm compulsão por conquistas amorosas, e essas conquistas amorosas sempre são ali ruidosas, exibicionistas, gosta de ficar falando para todo mundo que seduziu fulano, que seduziu ciclano e assim por diante. Então, chamado de donjuanismo, né? Foge à margem de uma normalidade. Nós temos também a urolagnia, né? Que consiste na excitação de ver alguém num ato de micção ou apenas em ouvir o ruído da urina. Nós temos a coprofilia, que é a perversão em que o ato sexual se prende ao ato da defecação, né? Ou contato direto com as próprias fezes. Nós temos ainda a clismafilia, preferência sexual pelo prazer obtido pelo indivíduo ao introduzir ou fazer introduzir grande quantidade de água ou líquido no seu reto, sob a forma de enema ou lavagem. Coprolalia consiste na necessidade de alguns indivíduos em proferir ou ouvir alguém falar palavrões ou palavras obscenas, né, durante o ato sexual. Edipismo é a tendência ao incesto, ou seja, o impulso sexual com pessoas próximas, parentes próximos. Nós temos o bestialismo ou zoofilismo, que é a satisfação sexual com animais domésticos. Nós temos ainda o onanismo, impulso ou obsessão, excitação dos órgãos sexuais, né? Mais comum na puberdade, que é a masturbação. Nós temos o vampirismo, que é a satisfação erótica quando na presença de determinada quantidade de sangue. Nós temos a necrofilia, que é a manifestação pela obsessão e impulso para práticas sexuais com cadáveres, né? Eu posso aqui citar um fato para vocês, um ato, né? uma situação do maníaco do parque, que foi constatado que muitas vítimas dele, após o óbito, ele praticava relações sexuais com as vítimas já mortas. Então ali nós temos a flagrante prática da necrofilia. Nós temos o sadismo. O que é o sadismo? A pessoa sádica. O sadismo nada mais é do que o desejo, né, de dor e sofrimento na outra pessoa. A pessoa se satisfaz, ela tem uma satisfação erótica em ver o outro sofrer. É diferente, por exemplo, do masoquismo. O masoquismo, a pessoa se satisfaz sexual e eroticamente em suportar o sofrimento, seja um sofrimento físico ou um sofrimento moral. Então, o sadismo, a dor e o sofrimento moral está no outro,
e o masoquismo, a dor e o sofrimento moral é suportado pela própria pessoa. Ela se satisfaz em sofrer, né? Isso dá uma excitação erótica em sofrer. Então aí fica também essa distinção. Nós temos aqui o pignalionismo, que significa o amor desvairado por estátuas. E nós temos também a pedofilia. O que é a pedofilia? A pedofilia nada mais é do que a perversão sexual que se manifesta pela predileção erótica por crianças, indo desde atos obscenos até práticas, né, da conjunção carnal. Pessoal, então, esse material já está, como eu disse, à disposição de vocês. Vocês têm todos esses conceitos aí por escrito. E é importante que nós possamos tratar a diferença de cada um deles, né? E você vai me questionar, André, onde é que está o crime? Bom, o crime está quando essa conduta é praticada contra o sentimento dos mortos, ou o crime está quando essa conduta é praticada contra alguém, ferindo assim a sua dignidade e a sua liberdade sexual. Pessoal, elas eram as considerações que eu tinha para fazer, né? Muito obrigado aqui pela presença de vocês.